vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que vocês possam conhecer a sua trajetória, toda a sua história e também a sua situação econômica e financeira. E hoje nós vamos trazer uma empresa aqui por indicação de 2 inscritos aqui do nosso canal, o grande Bruno Barros e também o Renato Vairoletti, grande Renato e o grande Bruno, que mandaram essa sugestão para que a gente pudesse analisar essa empresa. E caso você também queira que a gente faça análise de alguma empresa, manda para nós aqui, se inscreve aqui no nosso canal, dá o like, também ative a sinetinha para você sempre receber as notificações das empresas que a gente vai analisando e vai disponibilizando essas informações para vocês, né? E também pode procurar lá nas mídias sociais, Silas Degraf lá, e pode mandar também a sua sugestão por lá. Afinal de contas, o canal Silas Degraf é feito para você. E por que a importância de todas essas informações? É que quando você investe em ações, quando você investe em alguma empresa, você está entrando de sócio dessa empresa. Então, o mínimo que nós devemos saber é com quem nós estamos nos associando e bem como também a situação econômica e financeira dessa empresa. Então, toda a informação ela é válida, até porque quando se faz investimento, todo investimento tem risco. E se você fizer investimento no escuro, aí naturalmente o risco é muito maior. Tendo as informações, pelo menos você já vai investindo de uma forma mais consciente, minimizando o risco e tentando aumentar, potencializar as probabilidades de sucesso. E a empresa que nós vamos trazer para vocês hoje é uma empresa que surgiu lá no ano de 1954, mas antes disso, nós temos que contar a historinha, como que tudo isso aí começou, de um imigrante polonês, lá na cidade de Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, o seu Evaldo Wozniak, O seu Evaldo Wozniak, ele começou a fabricar gelo lá na década de 30, ainda lá na cidade de Marcelino Ramos. E daí, na sequência, ele foi se interessando pela produção também de balcões refrigerados. E aí, até que no ano de 1954, ele acabou fundando a Refrigeração Cruzeiro do Sul. Então, essa Refrigeração Cruzeiro do Sul se destinava a fabricar aqueles balcões para sorveteria, naquela época lá, e também os balcões refrigerados. Já no ano de 1958, também começou a fabricar aquelas carrocerias refrigeradas lá para transportar para frigoríficos, para a fábrica de pescados, principalmente para a fábrica de pescados também, lá de Marcelino Ramos, E aí começou a fabricar esses balcões refrigerados ali. No ano de 1966, ele mudou a empresa lá para a cidade de Sapucaia do Sul, também no Rio Grande do Sul. E daí, com um espaço bem maior, com mais condições, passou a fabricar também os reboques, o semi-reboque e carrocerias para caminhões. No ano de 1971, já passou também a fabricar vagões refrigerados para a Rede Ferroviária Federal S.A. E aí, então, ele veio nesse processo de crescimento. Já no ano de 1990, a empresa continuou o seu processo de crescimento. E nesse processo de crescimento começou a espalhar os seus produtos pelo Brasil todo, inclusive até já começou algumas exportações para alguns países, mostrando ali um crescimento da empresa. Porém, ainda no final dos anos 90, começou a sentir já a crise econômica, e a crise econômica começou a prejudicar a empresa, tanto que no ano de 2005 não teve saída, acabou tendo que pedir a recuperação judicial da Recrosul. Mas, daí no ano de 2008, recebeu uma proposta para a venda da empresa para um fundo de investidores, para um grupo de investidores que acabaram assumindo a empresa em 2008, retiraram a empresa da recuperação judicial e aí começa todo um processo de recuperação e a empresa sempre procurando outras maneiras de usar a sua capacidade de produção e aí já começou a trabalhar também na parte de implementos rodoviários, focando mais na questão daqueles furgões, nos reboques, de semi-reboques, e aí já no ano de 2019 comprou também uma empresa, a Maxi Brasil, mas focando o agronegócio, quando também começou a produzir os tratores, que aí a gente vai ver até a imagem aí, os pequenos tratores para usar dentro do agronegócio e continuou todo o seu processo de investimento também com carrocerias voltadas para transporte do agronegócio.
é sobre a Recrosul que nós vamos analisar os números dos anos de 2018, 2019 e 2020 e trouxe para vocês também o balanço do primeiro trimestre de 2021. Vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Recrosul S.A. referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020. E também estamos aqui com o primeiro trimestre de 2021, o balanço que saiu agora no dia 31 de março. E o que é a Recrosul através dos seus números? Ela tem um patrimônio total no ano de 2018 de R$ 40.979.000, distribuídos da seguinte maneira: 15.332.000 estão no ativo circulante, formando o chamado capital de giro, os recursos que a empresa tem para poder trabalhar, formado por caixa equivalentes, 2.800.000, contas a receber 2,5 milhões e um estoque de apenas R$ 1 milhão. Tá? E aí esse capital de giro representa 37,4% de tudo que a empresa tem para poder trabalhar. Ressaltando que o capital de giro, quanto mais alto, melhor, porque mostra que a empresa tem recursos para poder girar. E no caso deles aqui, então, são 15 milhões no ano de 2018, com uma representatividade de 37,4%. Para o ano de 2019, ele permanece praticamente inalterado, aqui foi para 15.613.000, com uma representatividade um pouquinho maior, 40,2%, mas por quê? Porque o ativo total da empresa reduziu de 40.979.000 para 38 milhões, e aí, consequentemente, a representatividade do capital de giro ficou um pouquinho a coisa maior. Destaca-se aqui o caixa equivalente, que praticamente desapareceu, virou só R$ 193.000, contas a receber 2.800.000 e os estoques de 1.800.000, então aumentou o volume de estoque da empresa aqui. Já para o ano de 2020, a empresa volta a crescer em termos de tamanho, de 38 milhões, ela vai para 44 milhões. E com esses 44 milhões, agora passa a ter um capital de giro de 19 milhões, que representa 43,3% de tudo que a empresa tem. Já passa a ter um pouco mais de dinheiro em caixa, 1.256.000, 3 milhões e 400 para receber, o estoque dá um salto, vai lá para 7 milhões de reais, tá? Então o capital de giro agora já passa a ser um pouquinho maior em relação ao ano passado. Pegando agora o primeiro trimestre de 2021, só nesses 3 meses a empresa sai de 44, vai para 55 milhões. E o capital de giro aumenta para 30.210, com uma representatividade de 54,2%. O caixa equivalente passa a ter agora, no dia 31 de março, 4.160.000, 5.900.000 para receber, o estoque aumenta mais ainda, vai para 10.789.000. Então, com esses números aqui, o que a gente começa a observar? Que a empresa parece que ela começa a se recuperar gradativamente, já tendo um pouco mais de dinheiro, já tendo um pouco mais de contas a receber e um pouco mais de estoques também. Então mostra aqui no ativo circulante que a empresa começa um processo de recuperação. Agora temos que ver naturalmente o endividamento, porque se o endividamento cresceu mais do que esse crescimento do ativo circulante, aí toda essa recuperação vai por água abaixo. Mas vamos então lá para o endividamento. O endividamento, que era de 104 milhões de reais no ano de 2018, composto por dívidas de longo prazo 75 milhões, 29 milhões de dívidas de curto prazo. E a dívida total representava 256% de tudo que a empresa tinha. Então, como eu falei para vocês, o ativo total era de 40 milhões, quer dizer, tudo que tem dentro da empresa tem um valor contábil de 40 milhões. E a dívida é de 104 milhões, né? Então faz com que o PL seja negativo, chamado passivo a descoberto, de 63 milhões. Já no ano de 2019, o endividamento vai para 106 milhões, com 273% de representatividade em relação ao patrimônio. O patrimônio é de 38, a empresa deve 106 e o PL, consequentemente, negativo, 67 milhões. Já para o ano de 2020, a dívida vai para 108 milhões, então se vê que ela vem crescendo pouquinho a coisa aqui de um ano para o outro. E a representatividade passou a ser de 247 milhões, 247%, perdão, né, fazendo com que o PL permaneça negativo em 64 milhões. Então, olhando aqui essa última linha, prejuízos acumulados, nós vamos ver o quanto que tem ainda de prejuízo que a empresa vai ter que recuperar na sequência da sua atividade.
E nesse primeiro trimestre, então nós temos aqui 114.993.000 de dívidas totais, representando 206% de tudo que a empresa tem. Agora a empresa tem um patrimônio de 55 e uma dívida de 114 e o PL fica negativo em 59 milhões e ainda tem 259 milhões aqui para recuperar de prejuízos antigos. Então, a dívida, se você observar, ela vem praticamente se mantendo, né? 104, 106, 108, dá uma subidinha para 114, né? Sendo que o capital de giro ele tem um crescimento mais significativo aqui do que o crescimento da dívida. Então, tudo isso aqui nos leva a crer que a empresa ela está tentando se recuperar, aos pouquinhos ela está tentando se recuperar, mas longe ainda, né, de uma tranquilidade, até porque enquanto tiver com esse endividamento maior do que o patrimônio, a coisa realmente continua difícil. Vamos ver agora em termos de resultados. No ano de 2018, a empresa faturou apenas 4.462.000, vai para 18.660.000. Para o ano de 2020, o faturamento já sobe mais ainda, vai para 28.515.000. E agora, só no primeiro trimestre de 2021, ela já faturou 12.287.000. Se projetarmos que são 4 trimestres ao longo do ano, é para se ter aqui um faturamento no final do ano em torno de 48 milhões, mostrando o quê? Que a empresa, aos poucos, ela vem se recuperando. E até esse aumento de faturamento também ele é calcado no quê? Nesse item que eu mostrei para vocês há pouco, o aumento dos estoques, né, que ajuda a empresa a poder vender mais. Já os resultados, que 2018 ainda era um prejuízo de 13 milhões e 52, para o ano de 2019 o prejuízo cai para 3 milhões 463, para o ano de 2020 o prejuízo cai para 1 milhão 369, e agora já começa nesse primeiro trimestre um lucro pequeno, é claro, 105 mil reais apenas. Mas se considerarmos que a empresa vem diminuindo a cada ano o seu endividamento, isso aqui já é um alento, né? Só o fato de parar de ter prejuízo já é um alento. E começar a ter lucro, daí já deixa a empresa mais animada ainda. Então, o que ocorre com a Recrosul? A Recrosul está numa situação difícil? Com certeza, pelos números aqui a gente já conseguiu observar. Mas a gente já consegue observar também, pelo menos, que ela vem lutando para sair de toda a situação em que ela se meteu, né? Então já dá para perceber que aos pouquinhos a empresa está tentando sair, uma empresa que ainda requer muitos cuidados. Então está aí a análise da Recrosul, né? Uma empresa lá de 1954, que na verdade tem sua história que começa na década de 30 e você vê que foi trocando de mix de produção ao longo do tempo, foi se adaptando, levando pancada e tentando se levantar, e novamente está aí a empresa tentando se levantar, né? Uma empresa que também passou por recuperação judicial e hoje aí está tentando voltar aos seus melhores dias, né? E a gente fica aqui na torcida, porque como a gente sempre fala, uma empresa gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, e é muito triste quando a gente vê uma empresa numa situação difícil, razão pela qual a gente sempre fica aqui na torcida pelo sucesso de todas as empresas e esperamos aí que a Recrosul consiga achar o seu caminho e volte aos seus dias de glória. E aí você pode acompanhar aqui no nosso canal as outras histórias de outras empresas também, para você, na hora de fazer investimento, pelo menos você saber aonde você está investindo. Porque o que nós queremos? Minimizar o seu risco e potencializar as suas possibilidades de ganho. E com isso, bons investimentos para você.